Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier e vamos nós para mais um vídeo da série Gênesis, né? Gênesis, muito mais do que o início de tudo. Chegamos aí ao capítulo 15, né? Depois de começarmos aí a falar um pouquinho sobre a história de Abraão, né? O considerado pai da fé, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o episódio que vem logo na sequência da guerra que Abraão teve, né, vencendo aqueles 4 reis e tirando Ló, né, da escravidão, da servidão ali, resgatando Ló do cativeiro. Ok? Então chegamos aí ao capítulo 15. Vamos lá, abra sua Bíblia. Enquanto você abre, já sabe, faz aquele procedimento todo. Curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e inscreva-se aí no nosso canal caso você não seja inscrito. Ok? Aqui agora Deus vai fazer aqui vai dar aquela animada em Abraão, né? Deus vai dar uma animada em Abraão ainda aqui. E nesse capítulo todo que a gente vai ver hoje, e mais o capítulo 16 e 17, né, até o versículo 27, a gente vai ter aqui o conhecimento da graça, né? Então, conhecer da graça do Senhor por Abraão, né, para que possa ser cumprido o propósito de Deus sobre a vida dele. Então percebam que Cristo, né, ainda não se manifestou, né, aqui fisicamente na Terra, mas a graça, Cristo, né, está presente em todo o Antigo Testamento, né, ele está presente desde aqui Abraão, né, ele está presente na criação, como nós vimos lá em Gênesis 1, e ele vai estar presente em toda a Bíblia, não tem jeito. Amém? Então vamos lá. Vou ler aqui primeiro até o versículo 6, tá? Uma leitura bem dinâmica e depois a gente comenta algumas coisas bem preciosas. Versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Então aqui nesse capítulo aqui 15, nós temos muitos detalhes poderosos. Eu vou tentar ser bem rápido aqui, né? Dos versículos 1 ao 6 que acabamos de ler, vai falar acerca da descendência de Abraão, né? E esse capítulo todo, o capítulo 15 todo, até o versículo 21, né, vai falar da aliança de Deus com Abraão. Então, olha lá, no versículo 1, depois. Então a gente lembra dos episódios anteriores, né? Depois da guerra, né, entre Abraão com os 4 reis, né? Antes desse capítulo que a gente está vendo aqui, né, Abraão, ele experimentava Deus, ele experimentou Deus, na realidade, como um Deus de coisas materiais. Olha lá o capítulo 12, versículo 16, que você vai entender isso, né? Isso ajudava Abraão a manter a sua existência externamente, certo? Agora Deus vai se mostrar para ele como a graça, né? Vai mostrar, olha, você precisa disso aqui, ó, de graça. A graça de Deus no seu interior, né? Para quê? Para que possa ser cumprido o propósito de Deus. E qual é esse propósito que nós temos falado muito aqui no canal, né? O propósito de Deus é ter um povo para expressar Deus com a sua imagem e representá-lo com seu domínio, né, a fim de que eles possam possuir a terra para o seu reino. Né? Gênesis 1, versículo 26 ao 28, a gente viu isso também. Certo? Então, continuando aqui, ele vai dizer assim, ó, não temas, Abrão, ainda no versículo 1, eu sou o teu escudo, eu também sou o teu grandíssimo galardão.
muito provável aqui que após, né, ele ter derrotado aí os 4 reis, né, nós vimos lá no capítulo 14, capítulo anterior, né, versículos 13 ao 17, Abraão provavelmente teve medo aqui da retaliação. Né, ele provavelmente teve medo. Eram exércitos poderosos, né, que já eram exércitos vencedores. Né, que Kedorlaomer, que nós vimos lá, foi o rei sobre o qual Abraão teve uma grande vitória. Então ele tinha um receio ali de retaliação. Né, e assim, para deixá-lo mais seguro, né, Deus disse: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. E olha, e veja mais, Abraão, eu também sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa. Você foi lá, você resgatou Ló, né, você tirou Ló do cativeiro, e eu sou a sua recompensa, eu vou te recompensar por isso. Também, né, várias outras recompensas aqui, e que Abraão vai receber, né? Mas aqui especificamente Deus está falando acerca dessa recompensa, acerca do resgate de Ló, ok? Continuando, versículo 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, ou seja, Senhor, tu não me tens dado descendência, né? Tu não me tens dado descendência. Agora, olha como isso é importante. Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, nós precisamos de 2 coisas. Primeira é uma descendência. Né? A gente acabou de ver isso dos versículos 1 ao 6, eu li aí para vocês. E a segunda é de uma terra. A gente vai ver isso na próxima leitura, do versículo 7 até o final, versículo 21. Fica atento aí. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, né? Este não será seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Só Deus pode gerar Cristo em nós, assim como só Ele pode gerar um herdeiro de suas entranhas aqui para Abraão. Ok? Vamos continuar. Agora quando ele fala assim, ó, e creu ele no Senhor, né, e imputou-lhe isto por justiça. Né? Olha lá Romanos capítulo 4, versículo 3 também, para você entender isso de uma maneira também mais retornando, né, do antigo, do Novo para o Antigo Testamento, que a gente pensa que está ali no Antigo, não tem nada a ver com o Novo, e é totalmente errado esse pensamento. Nós temos que ler o Antigo, sabendo que ele é uma sombra do Novo, e tudo que está aqui se cumpre e vai ser relatado, e vai ser resgatado no Novo também, ok? Essa descendência que eu falei para vocês, né, que nós acabamos de ler, tem só um objetivo aqui, né, é nos mostrar primeiro o Cristo individual. Olha lá Gálatas 3,16. Cristo é o único filho de Abraão, certo? É o filho único de Abraão. Isaac é uma simbologia de Cristo. Né? E depois vamos ver um Cristo corporativo, né? Olha lá 1 Coríntios 12,12, né? Quando Cristo mais os crentes, o Cristo é a sua igreja, o Cristo como cabeça da igreja, né? vai se manifestar também, para que possa se cumprir o propósito de Deus, que é expressá-lo, é o domínio sobre a terra. Né? Olha esse Cristo corporativo junto com a sua igreja lá em Gálatas 3, versículo 29. Beleza? Ótimo. Continuando agora, eu vou fazer a leitura do 7 ao 21. Tá? Tomar fôlego aqui e vamos embora. Versículo 7. Então, eu já falei do 7 ao 21, agora ele vai falar sobre a terra. Então ele falou da descendência nos 6 primeiros versículos, e agora ele vai falar sobre a terra. Olha lá. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. 5 animais, preste atenção. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto, né? E grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra desde o rio Nilo, né? Desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Vamos comentar algumas coisas aqui para encerrarmos esse vídeo de hoje. Uns comentários aqui bem rápidos, deixa eu tentar fazer o mais rápido possível. Nesse versículo 9 aqui, a gente vê, como eu falei, que são 5 aqui o total de seres que estão sendo oferecidos. O primeiro é um bezerro, uma bezerra de 3 anos, é uma novilha. Então, perceba aqui que essa aliança que está sendo feita é uma aliança por meio de Cristo, crucificado e ressurreto, porque a novilha aqui significa uma oferta pacífica. Olha lá, Levítico 3, versículo 1. A cabra significa aqui uma oferta pelos pecados. Você lembra, uma vez por ano o sumo sacerdote sacrificava, lançado os pecados sobre a cabra, que era lançada ao ermo, e aí o povo, se a Shekinah de Deus descesse sobre a Arca da Aliança, recebia um ano de perdão e seguia, ok? Então essa cabra aí representa essa oferta pelo pecado, lá de Levítico 4, versículos 28, e Levítico 5, versículo 6, tá? E por último, o carneiro representa o holocausto, Levítico 1, versículo 10. Tá? Um outro detalhe aqui interessante aqui é que cada animal de 3 anos, cada um deles deveria ter 3 anos. Isso representa para nós o tempo de Cristo, do seu ministério, o tempo até a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Olha lá em João 2,9, João 11,25 e Hebreus 9, versículo 14 também. Certo? Então é um período aí de 3 anos, muito simbólico para a gente, dos 3 anos e meio aí de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ok? Versículo 11. Existiam aves aqui que desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Essas aves que desciam representavam Satanás, tentando impedir o efeito que Cristo teria para a humanidade. Isso ele faz até hoje. Então olha isso em Gálatas 5, versículos 2 e 4, certo? E aí no versículo 13 vai falar assim, ó: então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência, disse a Abrão. Esse disse a Abrão aqui, vai falar acerca da descendência que vai passar aquele período todo no Egito. Olha os versículos 12 e 7 de Gênesis 13, capítulo 13 também, versículos 14 e 17. Então, capítulo 12, versículo 7 e capítulo 13, versículos 14 ao 17. Melhor aí. Continuando aqui, versículos... tem uma coisa muito interessante aqui, quando ele fala assim, ó, porque a medida, no versículo 16, tá, gente? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O cálice dos amorreus ainda não está cheio. O Senhor ainda não... Eles não chegaram à medida máxima da sua injustiça. Jesus bebeu o cálice da ira. Logo, nós somos salvos da ira. Nós não passaremos pela ira. Isso tem uma simbologia tremenda aqui. Os crentes, os crentes, aqueles que aceitaram Jesus, não passarão pela ira. Aqueles cálices, as taças, os selos. Depois dá uma olhada lá em Apocalipse que você vai ver isso. Lá tem um estudo no nosso canal também. Apocalipse 8, 6, você vê essa questão aqui da ira, tá bom? Só dando um spoilerzinho lá da série. Continuando. No versículo
17, né, quando Deus vai fazer essa aliança aqui com Abraão, olha o que acontece. E sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão e eis um forno. Forno é para refinar, forno de fumaça. E uma tocha, né, para iluminar, que passou, né, por aquelas metades, passou pelas ofertas. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Então o Senhor agora vai estabelecer aqui fronteiras, né? Fronteiras, né? Emanuel aqui, olha o Isaías 8:8, tá? Então essas fronteiras são desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Nilo, lá no Egito, até o Eufrates. Então quando você olha lá, desce a descida de Abraão, né, do Nilo para o Eufrates, já tem essa representação que é uma representação futura do reino milenar de Cristo, certo? Então, quando Cristo reinar, já está estabelecida a área dele, do reino aqui. Ele vai reinar sobre toda a terra, mas tem um lugar onde ele vai passar, né? Nós reinaremos com ele, né? Apocalipse 2, 26 ao 28, né? Os vencedores reinarão com ele com vara de ferro. Então a gente vai reinar com vara de medir, mas onde Cristo vai estar estabelecido é justamente aqui, onde Abraão, né, onde Abraão recebeu o estabelecimento da sua terra por Deus, lá em Gênesis. Então olha que coisa tremenda e poderosa, né? Quando você olha aqui melhor isso, lá em Gálatas 3,16, né, Cristo é o único descendente de Abraão. Então já é um apontamento para o que vai acontecer. E aí se você pegar aqui no milênio, né, essa região que Cristo vai vamos dizer assim, passear literalmente, você pega Mateus, né, 25:34 e Deuteronômio 11:24, tá? E você vai entender melhor disso que eu estou falando, essa região do governo milenar de Cristo, né? Todos nós reinaremos, os vencedores reinarão com Cristo no milênio. Apocalipse 2, como eu falei, olha lá a parte finalzinha do capítulo 2 de Apocalipse, tá? Continuando aqui, para a gente já terminar. Né, já estou terminando. Versículo 21. Não, antes. No versículo 20, né, quando ele fala dos povos aqui, os últimos refaíns são gigantes. Só para lembrar isso para você. Deuteronômio 3, versículo 11. Né? E por último aqui, e o amorreu, o cananeu, e os girgazeu e os jebuseu. Ele vai citar os povos, né? Que povos são esses, Rafael? Olha o versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra desde o Egito até o rio Eufrates. Né? Então, todos esses povos aqui, né, vão ser subjugados por Abraão. Né? Todos esses povos aqui vão passar a ser domínio de Abraão, segundo a promessa que Deus tinha feito, certo? Então é isso. Capítulo com bastantes detalhes, né? E aí a partir do capítulo 16 a gente vai ver aquela história de Agar entrando na parada aqui, né? Que Abraão vai tentar resolver o problema com Agar e a gente vai ver que só vai dar problema mesmo, né? Porque não foi cumprido mais uma vez a vontade de Deus, mas a vontade do homem, ok? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus, né? Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.